Meus amigos, estamos aqui para mais um encontro e dessa vez o tema da nossa aula é Constituição de 1937, a nossa quarta Constituição do Brasil, a terceira republicana e a segunda Constituição que foi outorgada. Antes de nós iniciarmos o tema sobre Constituição, vamos entender o motivo que ela foi criada, o porquê que ela foi outorgada. No final de 1936, Getúlio Vargas estava procurando uma forma de continuar no poder. Então ele mesmo criou o Plano Cohen, ou Plano Cohen. Esse Plano Cohen ele mesmo inventou, dizendo que o Brasil poderia sofrer um ataque de um plano comunista. Tudo isso para que ele pudesse outorgar uma Constituição e permanecer no poder. Então foi assim, através do Plano Cohen, que a Constituição de 1937 foi outorgada. A segunda Constituição outorgada e com características fortemente centralizadoras, ditatoriais e repressivas. Getúlio Vargas tirou totalmente o poder do Legislativo e do Judiciário e concentrou o poder executivo da União. Concentrou o poder totalmente no Presidente da República. Getúlio Vargas, com a Constituição de 37, admitiu a pena de morte no Brasil, algo que nós não tínhamos nas constituições anteriores. Getúlio Vargas acabou de qualquer forma com o liberalismo político, acabou de qualquer forma com o livre pensamento político. Uma das características também da Constituição, a expurgação dos funcionários que eram contra o governo, os opressores, era totalmente aceita. Então, a presidência da República poderia totalmente expurgar qualquer tipo de oposição política. Também podemos dizer que Getúlio Vargas era totalmente repressivo com relação à oposição. Ele não queria que nenhuma forma de pensamento fosse contrário a ele. Com relação ao voto, o voto passou a ser indireto, diferentemente da Constituição anterior, que o voto era direto. Na Constituição de 1937 também tinha lá a possibilidade do plebiscito e do referendo, que são consultas populares para verificar se a população é a favor de alguma lei ou não. Na prática, isso não aconteceu, mas estava na Constituição. Então podemos dizer que a Constituição de 37 também é conhecida como Constituição do Estado Novo, porque o governo Estado Novo foi um governo de Getúlio Vargas de 1937 a 45. Foi um governo totalmente regulamentado e vigorado pela Constituição de 1937, também conhecida como Constituição Polaca, porque foi se baseada na Constituição da Polônia, que era uma Constituição semi-fascista. Fazendo uma linha do tempo com relação ao que estava acontecendo lá fora, não podemos esquecer que a Constituição de 37 a 45 foi o mesmo período da Segunda Guerra Mundial, que interferiu diretamente no governo de Getúlio Vargas. Agora, um fato totalmente importante: a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que é regulamentada pelo Decreto 5.452 de 1943. Então foi exatamente isso. Em um governo ditatorial foi criado a CLT, que podemos dizer que é uma constituição trabalhista, e por alguns historiadores e alguns doutrinadores do direito, podemos dizer, eles mesmos dizem que foi a maior conquista trabalhista da época do Brasil. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e um forte abraço.